Bom, como eu falei anteriormente, existem duas formas de se criar questões para dentro de um questionário. Você pode adicionar o questionário e criar as questões para aquele questionário específico. Ou, se você quiser, você pode usar o banco de questões. Tá? O que é o banco de questões? É um repositório de perguntas. Então, você vai fazendo as suas questões, elas vão ficando ali. Daí, quando você vai montar um questionário, você pode selecionar as que lhe convém, né? Então, durante um curso de um ano, você pode ir montando o seu banco de questões e no final desse ano, do ano, por exemplo, você tem lá 50, 100 questões prontas, né? E você não precisa, cada vez que o questionário for pensado em ser utilizado, elaborar as questões naquele momento. Você já tem elas prontas nesse repositório, tá? Bom, vocês têm o espaço de vocês, mas a gente vai fazer o nosso banco de questões, né? Vou falar sobre ele agora, no Moodle Grupos, lá no espaço do nosso curso. Eu só quero mostrar para vocês aqui dentro do meu espaço, tá? Lá em administração, bloco administração, aqui, ó. Administração do curso. Aqui está o item banco de questões, que é o repositório de questões que eu comentei com vocês. Como eu não tenho questão nenhuma aqui dentro, tá? Então, o meu banco de questões, ele tem 4 itens aqui que a gente tem que prestar atenção, que é as questões armazenadas, as categorias e essas outras duas ferramentas que são importantes quando você já tem um banco de questões e você quer importar ou exportar para dentro ou para fora do Moodle, tá? Então, eu só quero mostrar aqui dentro do meu espaço para vocês que quando eu clicar em categorias, eu não tenho nada aqui dentro, ó, tem zero, não tem nenhuma questão aqui dentro, tá? Então, todos vocês, os espaços de vocês, devem estar dessa forma. O nome aqui, né, do espaço, e aqui padrão para espaço de, tá, do nome do espaço de vocês. Como eu não tenho questão nenhuma, tem um zerinho ali do lado, tá? Esse nome aqui é um nome padrão, você não pode excluir essa categoria. Se você só pode mudar o nome dela, mas excluir não. Então, agora a gente vai lá para o nosso curso no Moodle Grupos, tá? Então, eu estou aqui no curso, tá? Primeiro ponto, eu vou ativar edição. Então, o que é o banco de questões? O banco de questões, ele se encontra lá no bloco administração, aqui, em administração do curso, esse item aqui, ó, banco de questões, que é o repositório de questões que eu acabei de comentar com vocês. Então, você não precisa, cada questionário que você fizer, fazer a questão para aquele questionário. Você pode ter questões prontas dentro da sua disciplina ou do seu espaço e, quando adicionar um questionário, incluir as questões da onde elas estão, né, do banco de questões. O banco de questões ele é dividido em 4 partes, questões, que são as questões armazenadas, então aqui, as categorias, que é uma forma de organizar as questões dentro do banco de questões. Então, é uma divisão que o professor pode fazer, principalmente utilizada quando tem muitas questões, tá? Então, se o professor já tem muitas questões no seu banco de questões e gosta de tê-las organizadas por assuntos ou por unidades ou por trimestres, é importante utilizar as categorias. E esses dois itens, a importação e exportação, eles são importantes quando você, por exemplo, terminou o ano letivo de 2020 ou o semestre 2022, por exemplo, que nós 2021, né, que nós estamos finalizando e começando 2022, e você vai de novo ter a mesma disciplina e já tem um banco de questões na disciplina de 2021 e quer passar para a disciplina
de 2022, você pode usar o importação e exportação, tá? Bom, o primeiro passo para iniciar o banco de questões é iniciar com as categorias. Lembrando, né, que é uma forma de organização. Então, nesse caso aqui do Moodle Grupos, nós já temos algumas questões do curso anterior, do Ações Básicas no Moodle, armazenadas aqui nesse banco de questões. Então, tem esse 20 aqui do lado, ó, tá? Esse nome aqui, que vem com a palavrinha padrão na frente, é chamado de categoria pai. Então, todos os espaços de vocês, né, quem for dar uma olhadinha lá no banco de questões, já vai ter um nome aqui padrão para o curso tal, ou padrão para o espaço tal, tá? Porque é um nome que vem já e é chamado de categoria pai, tá? Você pode mudar o nome, né, para outro, se você achar, julgar necessário, clicando em cima aqui do editar, tá? Então, daí você consegue fazer essa modificação de nome. O que eu vou mostrar para vocês agora? Abaixo aqui, notem que as 20 questões estão dentro dessa categoria pai, né? Mas eu quero organizar diferente. Vamos supor que eu tenha muitas questões e eu quero separar aqui unidade 1, tantas questões sobre os assuntos da unidade 1, unidade 2, tantas questões sobre a unidade 2 e assim por diante. Então, como que faz isso, né? Eu vou usar o nosso curso. Essa categoria pai, ela é um nome padrão, já está aqui, já está selecionada, e eu vou criar uma categoria abaixo da categoria pai, utilizando os nossos dados do nosso curso, tá? Então, nós fizemos aí no nosso curso agora do Moodle, né, que a gente está fazendo agora, a gente já viu 3 tópicos. Então, a primeira categoria eu vou chamar de tópico 1, que foi o tópico que nós vimos na quarta-feira da semana passada, tá? Qual era o assunto do tópico 1? Design da disciplina. Então, eu posso colocar algumas informações sobre a categoria que eu estou criando. O design da disciplina. Esse era o nome do tópico 1. Adicionar categoria. Então, aqui já está, ó, tópico 1. Não tem questão nenhuma lá dentro, tá o 0, né? Posso criar mais uma categoria. Vamos supor tópico 2, que nós também já concluímos o tópico 2 do nosso curso, que é gerenciando recursos. Adicionar categoria. Então, notem que já ficou mais organizado. Quando eu for elaborar questões relacionadas ao design da disciplina, eu vou elaborar e armazená-las no tópico 1. Quando eu for elaborar questões relacionando o gerenciando recursos, eu vou organizá-las e selecionar, né, para armazená-las dentro de tópico 2. E como nós já vimos 3 tópicos, eu vou criar mais um tópico. Então, as categorias, elas servem para organizar o nosso banco de questões. Tem professor que tem poucas questões e acho que não é preciso organizar as categorias. Vai ficar tudo na categoria pai. Não precisa, não é algo que seja obrigatório a fazer. Mas se você é uma pessoa que quer deixar organizado, separado por tópicos, é possível também. Então, o tópico 3 que nós vimos na quarta-feira, cria salas de aula, está aqui na forma de categoria também, né, abaixo da categoria pai, tá? Detalhe importante, se você excluir uma categoria, vamos supor que eu excluo aqui o tópico 3, nesse ícone aqui de edição, né, o X, eu posso excluir essa categoria. E vamos supor que tem aqui dentro já 10 questões armazenadas aqui dentro. O Moodle não vai deixar você excluir sem antes você dizer para onde que essas questões devem ir. Então, justamente para não perder as questões que já estavam aqui dentro, tá? É possível, com esse ícone, trazer, né, o tópico 3 como na mesma linha da categoria pai, tá? Posso passar para cima, posso passar para o lado novamente. Então, esses ícones de edição aqui servem mais para a questão de organização, tá? Se eu quero deixar o tópico 1 não como subcategoria, mas como uma categoria na linha do categoria pai, também é possível. Bom,
Então, as categorias, elas são sempre criadas abaixo de uma categoria pai, que é padrão, já existe. Essa categoria pai não pode ser excluída, apenas editada e mudado o nome, tá? Se você tem poucas questões, talvez não seja necessário fazer essa divisão aqui em categorias, mas se é uma disciplina que gerou muitas questões durante o ano e você quiser fazer essa divisão, é importante, tá? Bom, como é que a gente faz, então, questões, tá? Então, agora, feito, né, a edição das categorias, as separações, a organização da onde nós temos, né, do nosso banco de questões, eu vou criar uma questão com vocês, lá no tópico 2. Então, aqui, já que foi o assunto que eu trabalhei com vocês na sexta-feira passada, né? Vou lá no banco de questões, no item questões, lembrando que isso está no bloco administração, em administração do curso, é o penúltimo item, tá? Questões. Então, aqui é onde eu vou criar as questões, tá? Selecionar a categoria. Aonde que eu quero que armazene essa questão que eu vou criar? Dentro do tópico 2, já que eu vou fazer uma questão sobre os nossos conteúdos que trabalhamos na sexta-feira. Então, criar uma nova questão. E aqui nós temos as possibilidades de questões que o Moodle me permite adicionar. Então, é uma relação grande, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta curta, questões do tipo numérico, calculado, dissertativa ou dissertação, associação, associação de resposta curta, respostas embutidas, arrastar e soltar o texto, arrastar e soltar imagem, cálculo simples e por aí vai, né? Então, tem vários modelos de questões, né? Tipos de questões a serem com possibilidade de utilização dentro de um questionário via Moodle, tá? Desses tipos todos aqui, a gente vai trabalhar alguns nesse curso e alguns vocês viram, né, no próprio questionário. Então, a gente selecionou 4 tipos diferentes lá, porque no questionário que vocês responderam, já para vocês terem uma ideia de como existe essa diferença, né? Agora, nós vamos fazer uma simples, né, que tem poucas coisas de configuração, que é a questão do tipo verdadeiro, falso, tá? Então, cliquei aqui, né? Primeiro, voltando um pouquinho, estou dentro lá da categoria tópico 2, porque eu selecionei ela, senão ia direto para a categoria pai, tá? Então, se você quiser deixar tudo na categoria pai, não fazer categorias nenhuma, também é possível, tá? Dentro do tópico 2, eu vou criar uma nova questão. Então, aqui, e eu vou usar uma questão do tipo verdadeiro ou falso. Então, selecionei. Aqui, ó, já diz até uma informação sobre o tipo de questão, né? Que tem 2 opções de múltipla escolha com 2 opções, verdadeiro e falso. Adicionar. Então, aqui abre a janela de adicionando uma questão verdadeiro ou falso. Então, é aqui que eu vou montar a minha questão. Qual vai ser o nome da questão? O nome da questão é o assunto que você vai trabalhar. É também uma forma de organização. Então, a gente tem ali dentro do banco de questões 2 formas de organizar. Você separar por categorias e ainda, se você quiser só ter a categoria pai e separar por nomes de questões, assuntos, né, relacionados. Então, aqui eu vou criar uma questão sobre o recurso rótulo, né, que nós vimos na sexta-feira, que foi no tópico gerenciando recursos, tá? E aqui, nessa caixa de edição aqui, né, então, primeiro, a categoria é onde ela vai ser armazenada. Se você não criar categorias, vai direto para a categoria pai. Nome da questão é um nome que você facilmente, né, encontre a questão que você gostaria de utilizar no seu questionário. E aqui, texto da questão, é aqui que você vai escrever a sua questão. Notem que tem essas mesmas ferramentas aqui que aparecem nos editores de texto do Moodle, né, para configurar, e eu vou utilizar já, né, um texto curtinho para que eu possa digitar com vocês, né, então um rótulo, fazer uma afirmação.
permite que texto e imagens possam ser inseridos no meio de links e de atividades na página do curso. Achei que a letra está muito pequena, então vou lá, seleciono, mudo a fonte aqui, mudo o tamanho, né? E posso justificar esse texto também, indo em alinhamento. Posso mudar a cor, a fonte, né? Tudo que a gente fez, né? Aqui, no caso, a cor do texto. Posso realçar uma parte do meu texto. Então, tudo que eu posso, né? Utilizar aqui dentro dessa edição do meu texto da questão. Além disso, se eu não quiser trabalhar aqui nessa tela dentro do Moodle, eu posso alternar para o modo tela cheia, daí abre uma janela um pouco maior, como vocês viram na sexta-feira, e depois clicando nesse mesmo ícone volta para cá. Posso inserir uma imagem aqui, posso inserir um link, um vídeo na minha questão, também tem todos esses recursos que a gente viu ali na nossa sexta-feira, né, no curso de sexta. Bom, feito o texto, ela vai ser uma questão onde a resposta correta é o verdadeiro, então vai aqui. Voltando um pouquinho, tá? Então, aqui tem o texto da questão, tá ok, é uma afirmação e ela é considerada verdadeira. O feedback geral não aparece para nenhum aluno, tá? Então, se você tem dúvida, vai lá e pede ajuda, né? Diz aqui o que, né? E, em geral, a gente coloca o assunto que a questão trata aqui dentro, tá? Mas se deixar em branco também não tem problema, até porque os feedbacks e tal, vocês vão fazer na configuração do questionário, então não é necessário, né, se preocupar muito com isso durante a configuração, né, da questão em si, tá? Só se você está criando aquela questão específica para aquele questionário específico, daí talvez tenha que se preocupar um pouquinho mais. Feedback para a opção verdadeira. Então, se eu quero que meu aluno veja alguma coisa, né, depois que ele acertou a questão, então, resposta correta, parabéns. E feedback para resposta falso, que é o errado, rever os conceitos. Mas lembrando, se eu não colocar nenhum feedback, também não tem problema, tá? Mas aqui, né, se meu aluno acertar, eu quero que ele receba essa resposta. Se ele errar, ele vai precisar rever os conceitos. Múltiplas tentativas e tags, vocês não precisam mexer na configuração. Salvar mudanças. Então, notem que agora do lado, né, já está aqui a nossa questão, ó, sobre rótulo, o dia que foi feito, né? Então, aqui tem algumas ferramentas, ó. Eu posso editar novamente essa questão, eu posso duplicar ela e mudar só o enunciado, vamos supor que o restante já esteja arrumadinho, e posso pré-visualizar. Então, está aqui a minha questão rótulo, Ana, tá? só Oi? dá uma ampliada na tela, isso, uma ampliada na tela. Ah, tá. É que ali ficou pequenininho, né? Só um pouquinho, tá? Eu vou fazer o seguinte: compartilhar aqui novamente. Então, só vou abrir aqui um pouquinho para vocês verem, ó. A gente tem a questão tá aqui. Só não posso clicar no xizinho que eu apago, tá? Então, essa lupinha é para pré-visualizar, que é a janela que eu já vou compartilhar com vocês. Essas duas pastas é para duplicar. Então, se eu quero, né, repetir a questão e mudar só alguma imagem, por exemplo, é possível usar aqui o duplicar, né? Vamos supor que eu usei um mapa na minha questão, mas o enunciado é o mesmo, as respostas é a mesma, tal. Eu posso duplicar a questão e mudar só o mapa. E aqui eu posso editar ela de novo, tá? Então, eu vou clicar agora no pré-visualizar e vou compartilhar com vocês a janela do pré-visualizar. Então, tá aqui a questão do rótulo, né? Né, escolher uma opção, verdadeiro ou falso, né? E depois, quando ela for lá para o questionário, é que a gente entra com essa configuração de pontos que vale e tal, tá? Que é um assunto do nosso curso de hoje, tá? Então, aqui.